gente! E aí, tudo bem com vocês? Por acaso já aconteceu aí com alguns de vocês e vocês colocarem uma roupa e verem aí que a roupa não ficou legal, que não valorizou em nada a sua silhueta? Pois bem, hoje eu estou aqui para ensinar vocês quais são os biotipos femininos e por que isso acontece, gente. Por que às vezes a gente coloca uma roupa aí e vê que talvez ela possa estar um pouquinho estranha. E, gente, não estranhe minha voz rouca, porque, nossa, eu tô assim só no pó da gaita aqui com a minha garganta. Então eu peço que vocês já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação e deixem seu like. Agora vamos lá entender quais são os tipos de corpo feminino e por que é tão importante você saber qual é o seu tipo e como isso pode te ajudar na hora de você se vestir. Para começar, a gente precisa entender quais são os biotipos femininos, gente. E eles são classificados normalmente em 5 principais: o retangular, o ampulheta, o triângulo invertido, o triângulo e o corpo tipo maçã ou oval, gente. Mas aqui eu vou explicar detalhadamente quais são cada um desses tipos e como você descobrir qual é o seu tipo de corpo, o que valoriza a sua silhueta, o que desvaloriza. Então hoje aqui nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os biotipos, tá bom? Em primeiro lugar, a gente vai ter o corpo, que é o corpo chamado de ampulheta ou o corpo violão. Quem tem esse tipo de corpo normalmente possui os ombros e os quadris do mesmo tamanho e a cintura um pouco mais definida. Em geral, é um biotipo que fica muito bom em quase todos os tipos de modelagem, mas a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisinhas, gente, porque não é porque fica bom em quase todo tipo de modelagem que fica bom em tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Como, por exemplo, cortes de casacos que são muito retos, blazers muito retos, vestidos muito retos. Tudo isso, assim, que normalmente que não marca a cintura, tende a desvalorizar quem tem esse tipo de silhueta. Então você precisa apostar em peças que realmente deixem a sua silhueta mais equilibrada. Como, por exemplo, peças que marquem a cintura, cintos e faixas na altura da cintura, calças e saias mais leves, vestidos transpassados, jeans cigarrete ou jeans flare, aqueles sobretudos que marcam a cintura. Então, normalmente, esse tipo de modelagem que tem a marcação um pouquinho mais no centro do corpo, ela tende a valorizar quem tem o corpo ampulheta. O segundo biotipo é o biotipo triângulo, gente. Ele também tem uma outra nomenclatura, ele pode ser chamado de corpo triângulo ou corpo em formato de pera. E quem tem esse tipo de corpo possui os quadris mais largos do que os ombros e a cintura um pouco mais fina. Normalmente quem possui esse tipo de silhueta quer disfarçar o quadril. Então o que a gente precisa fazer? É tirar o ponto focal de baixo e jogar esse ponto focal para cima. Então, quais são os tipos de roupa que a gente precisa apostar quando a gente está falando de um corpo triângulo? Em camisas com decote em V ou decote em U, camisetas regatas, peças com listras mais horizontais, blazers ou blusas acinturados, colares mais compridos e com mais volume, porque nesses casos você está jogando o ponto focal aqui para cima. Então você vai disfarçar um pouquinho a parte de baixo. E principalmente a questão das cores, gente. Se você joga uma cor clara na parte de baixo e uma cor escura na parte de cima, você tende a aumentar a parte de baixo. Então sempre aposte em cores mais neutras, cores mais escuras embaixo e cores mais vivas em cima, justamente para você mudar esse ponto focal. E o que a gente deve fugir a todo custo? Cinto na altura do quadril, saias muito volumosas, aquela modelagem ballonê, então saias godê, saia vazê, então tudo que tende a aumentar o seu quadril, tudo que dê muito volume ao seu quadril, a gente precisa evitar justamente porque você está tentando tirar o ponto focal dele. Então se você coloca ali muita informação, as pessoas vão olhar diretamente para o seu quadril antes de fazer uma análise total do seu corpo. Então se você quer equilibrar a silhueta, sempre aposte no ponto focal em cima. Em terceiro lugar, gente, aqui vai acontecer uma situação ao contrário do que aconteceu no corpo triângulo, porque a gente está falando do corpo triângulo invertido. E as mulheres que possuem esse tipo de corpo têm os ombros e as costas mais largos do que os quadris, que normalmente são um pouquinho mais estreitos, tá? Normalmente as pernas são finas e a cintura é um pouco mais marcada. Então, diferente do outro caso que a gente comentou agora há pouco, o que a gente precisa fazer aqui é o reverso. Como a gente está falando de um corpo triângulo invertido, o ponto focal é em cima. Então, para a gente conseguir equilibrar essa silhueta, a gente precisa equilibrar no quadril, que o quadril tende a ser um pouquinho mais estreito. Então, o que a gente indica? Calças com uma modelagem mais solta, calças ballonê, principalmente porque elas tendem a aumentar um pouquinho o quadril, saias godê, saias evasê, esses shorts um pouquinho mais soltos, já com babado. Então, tudo que dê volume na parte de baixo
é mais indicado para você conseguir fazer esse equilíbrio com a parte de cima. E o que a gente deve evitar a todo custo, gente? Tudo que chame a atenção para a parte de cima. Então, modelagens onde tenham ombreiras, blazer principalmente, que tenham ombreira, mangas muito bufantes, decotes muito quadrados, camisetas regatas, saias muito justas com blusas muito largas. Então, tudo isso vai fazer com que a sua silhueta fique um pouco distorcida. Então, no corpo triângulo, a gente precisa focar em cima e desfocar embaixo. E no corpo triângulo invertido, a gente precisa focar embaixo e desfocar em cima. Em quarto lugar, a gente vai ter o corpo que é chamado de corpo retângulo ou corpo reto. Normalmente as mulheres com esse tipo de corpo não possuem cintura, então deixa aquele aspecto um pouco mais retinho no corpo. Os ombros e os quadris são praticamente da mesma medida e esse é um biotipo bem comum normalmente com as mulheres mais altas, magras e com as pernas mais longas. Então nesse caso a gente precisa criar uma alusão de cintura nessas pessoas. Então o que a gente vai apostar? Em casacos também mais acinturados, saias lápis, saias evasê ou saia godê, calça flare, vestidos mais acinturados, saias rodadas e com volume, porque tudo isso vai criar uma sensação de que a pessoa tem um pouquinho mais de cintura. Então a gente joga um pouquinho de volume embaixo e um pouquinho de volume em cima, justamente pra gente ter essa parte mais acinturada. Então quando a gente coloca uma saia godê, por exemplo, com um casaquinho um pouquinho mais soltinho, ele vai dar a impressão de que a linha do meio do seu corpo ela é mais fina, então dando essa impressão de que a pessoa tem um pouquinho mais de cintura. Em contrapartida, a gente precisa evitar algumas coisas, como por exemplo aquelas jaquetinhas curtas que cortam a pessoa na metade, isso deixa um aspecto bem mais retinho, roupas muito largas, estampas muito grandes, calça de cos largo ou cintura alta, blusas muito justas ou calças muito justas. Então assim, quando você usa uma calça que a cintura dela é muito alta, em vez dela dar impressão de cintura, ela vai deixar você ainda mais reta. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E em quinto e último lugar, a gente vai ter o biotipo maçã ou biotipo oval. E nesse caso, gente, o que acontece? A cintura, ela tende a ser um pouco maior do que os ombros e os quadris. Então, nesse biotipo, é importante a gente prestar atenção em algumas recomendações para chamar atenção, principalmente para essa região do colo aqui, dos seios, dos ombros, enfim, mais nessa região. E o que é mais ideal que as pessoas que têm esse biotipo usarem? Camisas com decote V, blusas que ultrapassem a linha do quadril, roupas com cores mais escuras, batas, túnicas e essas blusinhas mais soltinhas também são bem bacanas porque elas deixam ali. Mas, gente, bata, túnica, blusas mais soltas é diferente de blusas grandes, maiores do que a sua numeração. Aqui a gente tá falando de modelagem de roupa, tá? Então quem tem esse tipo de corpo é legal apostar numa bata, numa blusinha que seja um pouquinho mais soltinha, mas que esteja dentro da sua numeração. E o que a gente precisa evitar nesse caso? Mangas muito bufantes, camisas muito largas, calças de cintura baixa, roupas com estampa. Gente, essas calças de cintura baixa eu já falei pra vocês aqui num outro vídeo que é o ó pra qualquer tipo de silhueta, tá? Mas especificamente nessa, porque ela realmente deixa a tua silhueta bem desproporcional. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E com essas dicas, gente, eu espero muito que vocês consigam reconhecer qual que é o tipo de corpo de vocês, que fique um pouco mais fácil de vocês comprarem roupa ou na hora de se vestir você vê ali se tem alguma coisinha de errado, se você vê que aquilo valoriza a nossa silhueta. Isso, gente, me ajudou demais, porque eu tive muita dificuldade de reconhecer qual era o meu tipo de corpo e depois que eu entendi, ficou muito mais fácil de eu me vestir, ficou muito mais fácil de eu valorizar minha silhueta. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like e, gente, também já me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem os vídeos e as dicas que eu solto por lá também, tá bom, gente? Beijos!